Pela oportunidade rica de estar com os irmãos, mas esta noite eu estava em casa e até desejoso de visitar algum local hoje, de estar em culto. Eu tive outra sede, quarta a gente teve, e aí hoje eu fiquei pensando em visitar um ponto. Aí Jesus usou o Marivaldo para chamar ele para vir aqui do Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Estamos gratos a Deus pelo privilégio. Eu vou louvar o Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. E olhando aí para a mocidade, né? E olhando aqui para a banda, eu estava pensando, tem vaga aqui, né? Se contrata gente para tocar na banda. Glória a Deus. E você tem vontade de, mas eu não sei, eu queria muito, mas não sei, olha. Jesus ensinou até com ele falar ali, mas você a tocar. Aleluia. Glória a Jesus. Ensina. Não pense que assim, você dormir e acordar e essa meta, você vai começar pelo começo. Prenda as primeiras notinhas, primeiro ritmozinho, Jesus vai iluminando, abrindo o entendimento. Glória a Jesus. Uma igreja desse tamanho merece uma banda bem completinha. Glória a Jesus. Aleluia. Tem algum jovem que recebe essa bênção aí? Tem? Levante assim a sua mão, levante. O jovem que recebe, o jovem que quer tocar na banda, levante a mão. O jovem que quer. Glória a Jesus. Tem ninguém querendo, tá vendo por que não tem? Porque quando tem quem quer, Jesus dá graça. Jesus abençoa. Jesus ensina. Então passe a querer. Glória a Jesus. Aleluia. Mas se alguém quer receber a bênção, que Deus te ajude, ilumine o seu entendimento, te ensine, te use para a glória dele. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos irmãos, vamos ler o que está escrito em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo de número 5. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros. E mesmo com cadeias não o podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo.
Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhes muito que não os enviasse para fora daquela região. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram esses acontecimentos na cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o qual tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a suplicar a Jesus que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Quem pode dizer amém? Queridos irmãos, essa leitura retrata, fala, registra, descreve o milagre que Jesus operou na vida desse homem, né? Na vida de um gadareno, né? Gadareno porque era de Gadara. Esse homem, não é aqui registrado o nome dele. Razões para isso, poderíamos citar pelo menos duas. Gadareno não é o nome dele. Gadareno significa que ele era de Gadara, cidade, na localidade de Gadara, né? Na região de Gadara. Glória a Jesus. E motivos para não estar registrado seu nome: Jesus e os discípulos não moravam em Gadara. Ali era uma terra onde habitavam pessoas que não seguiam a lei de Moisés, porque se seguissem não estavam criando porcos, né? Aqueles porcos eram para a alimentação do povo, e a lei proibia que as pessoas se alimentassem de carne de animais considerados imundos, que no caso o porco era um deles. E ali estava, né? Alguém pode dizer por acaso, Jesus foi ali por acaso, mas na verdade Jesus não foi ali por acaso. Jesus foi ali para fazer aquela obra, aquele trabalho, aquela missão. Aleluia! Porque, irmãos, às vezes a gente perde tempo, a gente gasta tempo com coisas fúteis que não tem futuro, que não adianta, que não resulta em nada. Vai recebendo aí, né? Que não edifica, que não glorifica a Deus. Mas Deus mesmo fazendo tudo muito rápido, com o seu poder excelso, ele não perde tempo. Aleluia! Foi dito nesta
noite aqui que tempo é hoje. Então Jesus não foi apenas passear em Gadara, turistar em Gadara, conhecer Gadara. Não, ele foi para ali fazer uma grande obra em Gadara. Louvado seja Deus. Aleluia! E o que antecede a este episódio, a este milagre, a esta história, muito nos chama a atenção. Porque Jesus estava indo para onde? Para Gadara. Jesus estava indo de quê? De barco. Qual era o chão que o barco pisava? As águas. O mar da Galileia. Né? Vai lá. Aleluia. Vai andando, vai viajando. Vai andando, vai viajando. Qual é a missão? Qual é a missão? O que é que tem para ser feito? O que é que esperava lá na frente? Um homem endemoniado. Que a Bíblia dá aqui, né, os detalhes de como ele vivia. Ele era e estava, né, ali numa situação deplorável, horrivelmente endemoniado. Aquele homem era uma assombração, era um medo, era um perigo. As pessoas não passavam por aquela região dos evangelhos faraístas, temiam passar por ali, porque sabia-se da má fama, do perigo que apresentava o gadareno. Ele já tinha sido preso algumas vezes, né? Prendia-se ele, mas além de prender ainda, prendia com grilhões, e a verdade é que nada conseguia deter aquele endemoniado. Ele quebrava os grilhões, ele rompia as cadeias. E meus irmãos, por aí quem indica que aquilo não era bem assim, não era desse jeito, que aquele homem não conseguia quebrar as cadeias, que não era bem, não, meus irmãos. A Bíblia não está de brincadeira, não. A Bíblia está contando a verdade, a ferocidade daquele homem que estava possuído por demônios, né? E ele quebrava as cadeias, os grilhões, e saía para o deserto, e para os montes, e para os sepulcros, e as autoridades não conseguiam dominá-lo. E a Bíblia diz que ninguém conseguia domá-lo, ninguém conseguia amansar aquele homem, ninguém conseguia resolver o problema do gadareno. Ele já tinha fama, já era conhecido, já era famoso em Gadara, mas Jesus e os discípulos, né, não moravam ali. Quem escreveu a história, Marcos, Lucas, né, Mateus, eles não conheciam certamente aquele homem por nome, por isso nenhum dos evangelistas registra o nome dele. Esse é um dos motivos. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. E outro motivo é que aquele homem não era famoso pelo seu próprio nome de nascença, não era conhecido pelo seu nome natalino, não. Ele era conhecido pelo o gadareno mesmo, o endemoniado mesmo, o doido, o maluco, o violento. Ele era conhecido dessa maneira. Ninguém ousava, costumava estar falando o nome dele, porque o nome dele certamente não expressava na plenitude o que ele estava sendo. Aleluia. Discípulos colocam aqui o nome dele de gadareno, mas também por não ter nome, nos implica dizer que aquele homem não era uma pessoa muito importante na sociedade. Apesar de ele ser conhecido entre os gadarenos por causa de como vivia, mas ele não era uma pessoa que exercia assim um domínio, um poder, não era príncipe, ele não era uma pessoa importante na cidade, ele não era uma pessoa que tivesse um bom destaque naquela cidade. Por isso, aleluia, ele não precisava de um nome, não tinha um nome afamado, conhecido. Mas eu acho interessante isso, irmão, porque Jesus se interessou por aquele homem, mesmo que ele era chamado apenas de gadareno.
Jesus se interessou por ele mesmo, que ninguém o chamasse pelo seu próprio nome, que ele não tivesse sequer nome. Isso me chama a atenção, porque os homens geralmente, aleluia, correm atrás e buscam e querem ajudar até pessoas que são importantes, que estão no topo da sociedade, que se destacam para depois serem aplaudidos, recompensados, elogiados, não é? Mas Jesus não está preocupado com isso, ele está preocupado com a alma do ser humano, e por isso ele foi em Gadara para salvar um gadareno endemoniado, numa situação deplorável. Ele não morava em casa nenhuma, ele morava nos sepulcros, ele não vivia vestido de roupa bonita nenhuma, ele vivia desnudo, ele não estava banhadinho nem cheiroso, ele vivia nos túmulos e nos montes e no deserto. Ele não era um camarada, aleluia, bem cuidado, ele estava certamente cabeludo, ele estava certamente fedido, ele estava certamente desprezado, rejeitado e condenado pela sociedade de Gadara. Mas Jesus tem jeito, mesmo quando a sociedade condena, ele tem jeito para o seu familiar, porque em algumas famílias existem gadarenos, mas Jesus pode ir lá nesta noite para fazer a obra, o milagre, para libertar, para repreender o mal. Aleluia, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Eu disse que Jesus ia no barco, que Jesus ia no mar, né? Glória a Deus, para Gadara, para salvar, para libertar um homem que não tinha nome, um homem que estava horrivelmente endemoniado, um homem que não era famoso pelo seu próprio nome, nem por coisas boas, senão pela vida deplorável que vivia. Jesus ia! Agora o que me chama a atenção também aqui, irmãos, é que quando ele ia, a Bíblia diz que aconteceu um grande vendaval. A Bíblia diz que o mar se agitou, que o vento soprou forte. Jesus estava dormindo à polpa do barco, né? Glória a Deus. Mas o barco estava quase a ir a pique, quase a afundar, quase, né, a haver um acidente grave ali. Aleluia. E a Bíblia diz que os discípulos foram lá e acordaram Jesus. E Jesus, quando acordou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e houve bonança, grande bonança. Tudo se aquietou, tudo se acalmou. Aleluia, bendito seja Deus. E Jesus repreendeu a incredulidade dos discípulos, disse que eles tinham pouca fé. Aleluia. Agora, irmãos, é interessante, não sei se lhe chama a atenção, mas me chama a atenção o fato de que Jesus estava indo para Gadara, para libertar o gadareno das garras do diabo. E aí, nesse trajeto, acontece isso, esse episódio. Não sei para você, mas para mim parece um levante de Satanás para impedir que o Cristo chegasse lá, porque ele sabia que se Jesus chegasse, se houvesse um encontro entre o Cristo e o endemoniado, haveria de acontecer o extraordinário, o milagre, o sobrenatural. E então certamente ele quis interferir. O vento, você talvez esteja entendendo. Aleluia, glória a Deus. E não, a luta acontecendo está, a coisa ficou difícil, o vento está soprando forte, o mar está agitado. Tem gente que volta para trás quando o vento sopra forte e o mar fica agitado. Tem gente que desiste. Aleluia, eu acho que você está entendendo. Aleluia, mas a palavra é: não desista, não desista. Se a luta se levantou, certamente é porque mais na frente te espera uma grande vitória, é porque mais na frente tem algo grande para você fazer, é porque mais na frente Deus tem algo grande
o vento cessar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Guarde isso na sua memória. Sempre que Deus tem algo grande para fazer, é normal o diabo se levantar, aleluia, para tentar tirar a sua paz, para tentar fazer você desistir, para tentar fazer você não acreditar, para tentar fazer você mudar de plano, para tentar você mudar aí os seus pensamentos. Mas não desista, não mude não, porque é o Deus que te usa para resolver a parada mais na frente. É o Deus que vai pelejar por você nesse vento, nessa luta, nesse mar agitado. Aleluia. A gente às vezes olha para o mar, olha para as ondas e fica preocupado, mas não esqueça que uma palavra de Jesus é o suficiente para fazer o vento cessar e o mar se acalmar. Aleluia. Uma palavra dele, louvado seja Deus. Eu acho interessante que quando Jesus chega em Gadara, o endemoniado vem ao encontro de Jesus. Glória a Deus. O endemoniado vem ao encontro. Vem ao encontro de Jesus. Agora ele não vem, aleluia, bravo para tentar fazer alguma coisa com Jesus, porque ele já sabia que não podia. A Bíblia diz que ele adorou a Jesus. E esse adorar aqui certamente é se prostrar, ele se prostrou diante de Jesus. Porque as palavras que ele disse não parecem ser palavras de adoração. A Bíblia diz que ele adorou e falou, e o que ele falou foi que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Interessante, isso aqui também tem uma revelação, né? Os demônios sabem que há um tempo em que eles serão julgados. Os demônios sabem que já tem um tempo determinado no qual eles sofrerão as consequências da sua rebelião, né? Eles sabem que há um tempo determinado para eles serem atormentados, e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que existe um lugar chamado Lago de Fogo, que foi preparado para o diabo e os seus anjos, e a Bíblia diz que eles serão lançados lá. Esses demônios aqui já sabiam disso, só que eles também sabiam que não era ainda o tempo, e aí eles viestes nos atormentar antes do tempo. Jesus tinha dito: sai deste homem, aleluia. E ele disse, e os demônios diziam: se, aleluia, nos expulsas desse homem, nos permite entrar nos porcos? Se permite entrar nos porcos? E a Bíblia diz que eram cerca de 2.000 porcos que estavam ali pastando aquele mundo. Era muito porco. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus permitiu. Jesus disse: pois vamos, entre lá. E eles de repente saem endemoniados e entram nos porcos. E quando eles entram nos porcos, os porcos parecem que ficaram loucos também, doidos, né? Glória a Jesus, porque um porco em sã juízo não faz um negócio daquele. Aleluia. Você imagina o juízo de um porco? Não deve ser essas coisas, não. Mas mesmo assim ele não faria aquilo. Eles pastavam ali todo dia e não faziam aquilo. Mas no dia que os demônios entraram neles, eles correram e pularam, despenhadeiro abaixo e se afogaram no mar e morreram afogados. Porque também, se você jogar um porco dentro d'água, não sendo lá tão longe da terra, ele consegue sair, né? Ele consegue dar uma nadadinha e sair fora. Mas eles se precipitaram, lançaram-se no mar e ainda morreram lá afogados. Certamente eles ficaram loucos, endemoniados, malucos, possessos, igual estava aquele homem. Ou pior, né? Porque já pensou, aleluia, se em 2.000 porcos aconteceu isso, imagina a loucura que não era aquele homem gadareno. Aleluia,
Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, deixa que eu diga para muita gente em Gadara, aquilo ali é uma doença. Para muita gente em Gadara, aquele homem era maluco porque faltava uma peça na cabeça, porque tinha uma boca frouxa, porque tinha um parafuso estompado, né? Era coisa desse tipo. Mas Jesus sabia que ali tratava-se de possessão demoníaca. Aleluia. E a gente às vezes se engana também, irmãos, porque uma vez Jesus encontrou uma mulher que andava assim, direto assim, 18 anos, andando assim, não conseguia nem olhar para cima. Jesus vai lá e repreende o demônio que estava nela, e a mulher ficou assim, e passou a andar ereta, e olhar para cima e glorificar a Deus. É por isso que é preciso o dom de discernimento, e é por isso que a gente precisa pedir isso a Deus. Aleluia. Para muitos era uma doença natural, mas ali era uma doença espiritual grave. Eram muitos demônios oprimindo aquele homem, mas Jesus Cristo cura na alma, no corpo, no espírito, em todas as 3 esferas da existência humana. Ele cura os sentimentos, Ele cura o corpo, Ele cura você. Glórias ao nome de Jesus. Quando você crê, quando você busca, quando alugar, para Ele operar, para Ele fazer. Aleluia. Eu acho interessante que aquele homem, aleluia, quando endemoniado, ele andava. De dia e de noite. A Bíblia não mostra ele em paz, em sossego, descansando. A Bíblia não fala dele deitado numa rede, um pedacinho. Não fala de ele sossegando, tendo uma... Não, fala de ele andando de noite, de dia, pelos sepulcros, pelos túmulos, né? Pelos montes, no deserto. Aleluia. Só que agora, quando Jesus diz, sai dele, e o homem fica sem possessão maligna, aí a Bíblia diz que ele ficou sentado aos pés de Jesus. Aleluia. Sentado aos pés de Jesus, porque isso é uma característica daqueles que recebem a Cristo, que têm a Cristo, a paz. Ele é o príncipe da paz, o príncipe da paz, né? Glória a Deus. Ele vivia nessa correria para um lado e para o outro, mas agora ele está sentado aos pés de Jesus. Aleluia. Os homens que viram o milagre acontecendo, eles foram pelos campos e foi para a cidade de Gadara, disseram o que aconteceram, e vieram os homens para ver o que tinha acontecido. Vieram todo mundo para ver, e quando chegaram lá, viram o endemoniado, o ex-endemoniado, sentado aos pés de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus já te libertou, amém? Jesus já te libertou, amém? Pois pode usufruir dessa paz, pode usufruir dessa paz. Você está aos pés dele, está aos pés dele, tem mais. Fica tranquilo, fica sossegado, aleluia. Pode confiar inteiramente na proteção do Altíssimo, na provisão do Altíssimo, na segurança que ele proporciona. Sentado, aquilo não era coisa para se ver endemoniado. Aleluia, muito menos aos pés de alguém, perto de alguém. Ninguém ficava perto dele. Glórias ao nome de Jesus. Mas quando os homens vieram da cidade para ver, encontraram o gadareno sentado aos pés de Jesus. Só que não estava apenas sentado, ele estava também vestido. Porque nudez representa vergonha nas Escrituras. Não é? Quem anda nu por aí ou semi-nu achando que isso é uma honra, a Bíblia diz que isso é vergonhoso. Andar nu ou semi-nu por aí não é honroso, é vergonhoso. É vergonhoso.
Aquele homem andava nu porque ele tinha perdido, né, sua capacidade cognitiva. Ele estava possesso, ele não sabia direito o que estava fazendo, né, já há algum tempo. Era como se fosse maluco e louco mesmo. Mas agora, quando os demônios saíram, aleluia, em questão de minutos, em questão de pouco tempo, aleluia, ele estava vestido. Não sei onde ele conseguiu roupa, certamente ele não tinha. Certamente ele não vinha com a malazinha trazendo uma bagagem com roupa, certamente não. Certamente foi Jesus ou os discípulos que emprestou, que doou uma roupa para ele. E eu vou dizer, antigamente quando alguém se convertia, aleluia, os outros irmãos davam roupa, né? Dava roupa, porque queria ver a pessoa vestida como crente também. Aí dava uma blusazinha, dava uma saia, dava um vestido, dava uma calça comprida, a gente fazia isso. Aleluia, eu só sei que o homem agora estava vestido. Aleluia, Deus. Vestido. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Eu não sei se você entendeu, mas ele já vivia nu. Talvez todo mundo entendesse se ele continuasse nu, né? Todo mundo entendesse se ele continuasse sem roupa, né? Porém, andando com Jesus é diferente. Glória a Deus. Se ele quer, aleluia, ser tido com os que creem, que seguem a Jesus, é preciso ser diferente. Então ele agora está vestido. Está sentado, mas está vestido. Vestido. A vergonha passou. E quando eu falo de vergonha, não é apenas nudez, mas até mesmo, aleluia, o fardo do pecado, a consciência que o condena, aleluia, saber a culpa que tem, tudo aquilo é como um peso puxando para baixo, que traz vergonha, que faz o camarada não ter esperança. Mas Jesus chega e tira o fardo, e tira a vergonha, e restitui a ele paz, e honra, e faz com que ele esteja de cabeça erguida. Estava ali sentado e estava ali vestido, só que teve outra coisa que eles observaram. Ele estava em perfeito juízo. Perfeito juízo. Porque antes ele não estava em perfeito juízo. Ele era tido como um louco. Certamente muitas vezes não falava coisa com coisa. Aleluia. Quem sabe falasse até coisas que ninguém entendesse. Alguns gritos, alguns brados diferentes, alguns ruivos, alguma coisa esquisita, né? Aleluia. Glória a Jesus. Mas agora ele estava em perfeito juízo. E como é que se percebe que alguém está em perfeito juízo? Essas coisas, essas duas primeiras já dá para ter uma ideia. Está sentado, quietinho, está vestidinho, já dá para ter uma noção. Só que vai aqui mais faz você perceber que alguém está bem da mente, está normal da mente. É pela conversa dele, é pelo que ele fala. Ele estava conversando ali com Jesus e os discípulos. Ele estava batendo um papo ali, Jesus estava falando com ele, Jesus estava ensinando ele naquele momento ali, e as pessoas estavam vendo, né? Aleluia, observando a conversa de Jesus, e observando a conversa deles, a dele, certamente dizia, está falando direito. Agora a gente entende o que ele está dizendo, agora faz sentido o que ele fala, agora ele está normal, olha aí, não está mais doido não, olha aí, agora ele diz coisa com coisa, não é mais daquela maneira. Não, agora ele não é mais doido não, agora ele tem juízo, agora ele está sabio, agora ele está normal, e é por isso que a Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo. Glória a Deus. Normal da sua mente. Jesus sarou a ele, aleluia, em todos os aspectos, em todos os sentidos, só que não para por aí.
por aí. Quando aquele homem está assim, desse jeito, sentado, vestido em sã juízo, aí ele diz para Jesus: Senhor, eu quero ir com o Senhor. Eu quero ir com o Senhor. Para onde o Senhor for, eu quero ir também. Eu quero. Aleluia. É interessante isso aqui, irmãos. Mas Jesus disse para ele: não, você não vai comigo. Você vai ficar aqui mesmo, em Decápolis, em Gavara, nessa região aqui. É aqui que o povo conhecia todo. É aqui que o povo tem que ver você santo. É aqui que o povo via você botando boneca. É aqui que o povo tem que ver agora transformado. É aqui que o povo te via, eu vou parafrasear e trazer para o atual. É aqui que o povo te via comprando e não pagando. Então é aqui que o povo tem que ver comprando e pagando. É aqui que o povo te via esmurrando, brigando, matando, roubando. É aqui que o povo tem que ver você diferente. Aqui não, aqui não, fica aqui. E a Bíblia diz que ele ficou lá. E ficando lá, ele contou para aquele povo as grandes coisas que Deus tinha feito por ele. Ele saiu dizendo, e as pessoas ficavam admiradas, e as pessoas criam em Jesus por intermédio do testemunho daquele homem que tinha sido endemoniado. Aleluia. Olha, irmãos, o testemunho de alguém que vive na comunidade é mais forte do que o testemunho de alguém que vive longe. Porque chega um de longe contando, e a pessoa: será que era mesmo? Será que não está inventando? Muito longe. Pronto, no sul lá está feito. Glória a Deus. Mas quando é alguém aqui que a gente conhece, que a gente vê, que a gente sabe, aí, aleluia, é outra história. O crente glorifica logo a Deus e o descrente fica, aleluia, de boca aberta, aleluia, e procurando entender por meios naturais, e não entende, aí depois tem que reconhecer que foi Deus e tem que dar glória a Deus também. Aleluia, entregando a vida para Jesus, você entregar, mas tem que reconhecer, não, quem fez isso aí na vida do gadareno foi Jesus. Foi ele que curou o gadareno, foi ele que fez essa obra, foi ele que transformou. Então, meus irmãos, Jesus não apenas libertou o gadareno, Jesus não apenas perdoou o gadareno, Jesus não apenas salvou o gadareno, Jesus, naquele momento também o enviou para testemunhar dele. Ou seja, aquele homem naquele instante se torna um missionário naquela região. Aleluia, e sai falando do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sai falando do amor de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Eu estava esses dias ensinando na escola bíblica. Aleluia, porque nós vivemos dias, irmãos, em que tem gente que pensa que para fazer a obra de Deus precisa ser doutor. Tem gente que está pensando que para servir fazer a obra de Deus e servir no reino é preciso ter anéis e mais anéis nos dedos de formatura. Tem gente que está pensando que para ser dirigente de uma congregação, para ser pastor, só dá certo se tiver assim um grau de conhecimento igual o apóstolo Paulo. Né? Glória a Deus. O Deus que usa Paulo é o Deus que usa Pedro. Se ele usa Paulo, que era um camarada super dotado, super formado, cheio do conhecimento, ele usa Pedro, que era um pescador, e acabou o papo. Ele capacita e ele usa para a glória do seu nome. Aí fica uma briga besta, né? Tem uns, aleluia, que fica criticando os que sabem, e tem uns que sabem criticando os que não sabem muito. Aleluia, eu não critico o que sabe pouco, porque minha mãe dizia que mais besta é o besta que se incomoda com a besteira do besta. E eu não me incomodo também com muito sábio, porque deixa ele ser sábio e eu vou aprendendo com ele. O certo é que Jesus usa o pequeno, usa o grande, usa o que sabe muito, usa o que sabe pouco. É só abrir o coração, é só crer, é só buscar ele, é só ser cheio do Espírito Santo.
está cheio do Espírito Santo, não tem o Espírito Santo na vida, irmão, nem vale nada saber muito, nem vale nada saber pouco, nada vale. Glória a Deus, é a chama do Espírito Santo queimando nos corações, aleluia, que revela, que faz saber coisas que o homem natural jamais saberia, aleluia, que capacita, que impulsiona, que dirige, que faz coisas grandes. Aleluia, se a obra de Deus fosse feita somente por pessoas assim muito instruídas, misericórdia, né, irmão? Quem aqui foi evangelizado por alguém assim muito instruído, um doutor? Quem já foi? Você aceitou Jesus, foi um doutor, crente, né, evangelizando você. Tem alguém aqui? Um advogado, crente, salvo, evangelizou você e você está aqui. Foi? Cadê? Onde é que está? Não, foi um juiz crente, salvo, foi lá, gastou o tempo dele para falar de Jesus para você, e você creu, se converteu. Foi? Cadê? Não tem, irmãos, eu poderia citar aqui um monte de outros nomes grandões assim, e a gente ia ter essa mesma resposta. Agora deixa eu perguntar aqui, quantos foi evangelizados por alguém bem simples, igual você, mais ou menos? Aleluia, quantos? Olha aí a multidão. Aleluia, então não pare de fazer a obra de Deus, porque alguém te critica e acha que você não sabe. Deus usou alguém para falar com você, usou Gadareno para falar em Decápolis e em Gadara, e vai usar você para falar com muitos, para levar o evangelho a muitos. Aleluia, bendito seja Deus. Não é que não tenha homens, como falei aqui, que sejam crentes lavados e remidos no sangue de Jesus, salvos tem, e que pregam tem, mas são minoria. São minoria. Se a gente for esperar que a obra seja feita somente por esses doutores, a obra não acontece, irmão, não é feita. Glória a Deus, alguns deles não se dispõem, né? Não tem tempo para Deus, né? Aleluia, não tem. Você pode estudar, você pode se tornar o que você quiser, mas se você não se mantiver humilde, você cai fora desse plano de Deus. Se você não se mantiver debaixo da graça de Deus, humilhado perante o Senhor, você cai fora. Louvado seja Deus. Deus vai contando com os humildes, com os pequenos, com os que mesmo sendo grandes se humilham diante dele, reconhecem que grande é. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Eu fico admirado com isso aqui, porque Jesus é o dono da obra, e Jesus poderia ter dito para esse demoniado aqui: olha, calma, você não vai comigo, você fica aí, você vai fazer um curso de teologia, depois você faça bacharelado, e depois você faça, aleluia, uma faculdade de teologia, reconhecido pelo MEC, e aí depois disso, você vai começar a falar em Gadara e em Decápolis, e o que eu fiz por você. Não, Jesus disse: fique aqui e vá falar o que eu fiz por você. Aleluia! Você vai fazendo e vai aprendendo, e vai ensinando, e vai ouvindo, e vai adquirindo conhecimento, e vai melhorando, e vai fazendo. Se a gente for deixar para fazer quando já tiver assim, o bambambam nunca faz, porque o bambambam, aleluia, não tem aqui não. Só Jesus que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele é o primeiro e o último, Ele é o grande, Ele é o todo-poderoso. Só Ele. Só Ele, louvado seja o nome de Jesus. E em nosso meio até um detalhe, irmão, quando o camarada começa a estufar o peito e dizer: ai, eu sou, está bem pertinho de cair. Quando ele começa a olhar para os outros, eles não sabem nada, e irmão diz: um monte de besteira que está falando. Ele não tem humildade para ouvir os outros, acha que ele sabe tudo, que é o tal. Ele está a um triz assim da queda, ele não está nem percebendo que a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Diante da honra vai a humildade. Glórias ao nome do Senhor para todos sempre. Bendito seja Deus. O endemoniado, aleluia, foi curado. E deixa eu dizer para você, você pode até ignorar, mas no meu entender
a Deus, glórias ao nome de Jesus. Agora, irmãos, para nós concluirmos, aleluia, glórias ao nome de Jesus. O que me chama muita atenção é que os moradores de Gadara, quando vieram e viram aquele homem sentado, vestido e em perfeito juízo, a Bíblia diz que eles expulsaram Jesus. Eles não mandaram Jesus embora. A Bíblia diz que o motivo é porque eles ficaram com medo, ficaram amedrontados, ficaram com temor. Mas é estranho, esquisito, né? Glória a Deus, porque um homem que era maluco, doido, demoniado, que ninguém tomava, Jesus foi lá com a palavra, nem traçou de arma, nem de espada, nem de nada, só com a palavra dele. Resolveu a obra, fez a obra ali, resolveu a parada. Agora aqueles homens deveriam estar ali todos fazendo um culto de ação de graças a Deus e dizendo: bendito seja o Senhor, bendito seja Deus, graças a Deus. Mas não, estavam ali dizendo: se retira de nós, vá-se embora, saia da nossa terra, não fique aqui não. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei qual era o temor deles, mas eu tenho para mim que eles ficaram com medo quando Jesus dá mais prejuízo a eles. Jesus não dá prejuízo, irmão. Aleluia. Mas tem hora que aparentemente dá, né? Aparentemente dá, porque se o camarada é dono de uma boca de fumo, se ele se converter a Jesus, acabou sua boca de fumo, né? Se ele quiser seguir Jesus, pode acabar com a boca de fumo, porque não vai dar mais certo. Jesus não vai estar com ele lá, não vai aprovar isso. Glória a Deus. Camarada tem um comérciozinho de vender cachaça na esquina e fazer os camaradas ficar bêbados e montar boneco, né? Isso converteu a Jesus, ele vai ter que acabar com aquilo, vai ter que buscar outra profissão, né? Aí lá os homens criavam porcos, e aí Jesus diz: epa! Pode entrar nos porcos aí, né? Mas eu se ele ficar aqui mais um dia, ele vai acabar com ele. Mas acabar tudo, que vai ser de nós. Aleluia. Só hoje já foi um prejuízo de 2.000 porcos. E aí, eu penso, é uma imaginação minha que eles pensaram por esse lado, ficar com medo nesse sentido. Aleluia, mas faltou fé, porque a fé lança fora o medo, o amor lança fora o medo. Quando você crê em Deus, você acredita na provisão de Deus. Se Ele fecha essa porta aqui, Ele abre outra ali. Se Ele diz que tem que abandonar isso aqui, Ele abre outra porta ali. Ele cuida, Ele provê, Ele abre porta. Aleluia, Preciso crer, irmãos. Preciso crer. Glórias ao nome de Jesus. Eu preciso acreditar. Glória a Deus. Tem hora que o crente parece assim meio doido. Tem hora que parece, né? O descrente olha e não entende, porque tem hora que a gente fala umas coisas assim, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu conheço um camarada que ele, quando era crente, parece que era melhor financeiramente, falando melhor de vida financeiramente, do que depois se converteu. Aí tinha um homem que conhecia ele e vez por outra dizia: tá vendo fulano de tal? Camarada não era crente, cada coisa, agora é crente, sei o que e tal. Eu não conhecia esse antes dele, mas eu sei que eu ouvi alguém falar isso. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quando o camarada perde por causa de Jesus, ele está perdendo não está ganhando. Aleluia, está ganhando. Pode conversar com ele, que ele não vai contar derrota não. Vai lá conversar com ele, vai dizer: rapaz, você antes tinha isso, tinha aquilo outro, e agora está assim, perdeu isso, perdeu aquilo, perdeu. Ele vai dizer para você coisas que você vai ficar admirado. Ele vai provar para você por A mais B que ele não perdeu, ele está ganhando, ele está no lucro. Ele está no lucro, porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus está sem nada.
Senhor e sermos por Ele arrebatados. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar para você, irmão. Bem rapidinho aqui, mas eu quero. E você pode